Hoje temos momentos marcantes no nosso Devocional 2024, como, por exemplo, os cortes da desonra. Os valentes de Davi com a barba pela metade e a sua nudez exposta. O pecado real, a trágica história de Davi, Batseba e Urias. Venha conosco neste Devocional 2024 a partir de agora. E não deixe de colocar o seu like no nosso vídeo, enviar para o maior número de pessoas e, é claro, deixar também o seu comentário. Eu quero voltar um pouquinho antes de falar do capítulo 9, 10, 11, 12, sobre o que deixamos de ontem para falarmos hoje, do capítulo 7 e 8. No versículo 13, mostra que Deus, ele menciona que o filho de Davi é que iria erguer aquela casa para Deus, o templo. Davi era um homem de guerra, tinha sangue em suas mãos. Já Salomão foi um homem de paz. Aliás, o nome dele, Salomão, significa shalom, significa paz. Quem desejava construir uma casa, que interessante, né? Recebeu de Deus essa promessa de que sua casa sempre seria estabelecida. No versículo 15, nós vemos que Deus, ele não age por favoritismo. Saul, ele pecou pelo caráter. Já Davi, quando pecou, foi por fraqueza. Saul se afastou de contínuo de Deus. Você pode ver isso em 1 Reis 15:3. Davi, todas as vezes que errava, pedia misericórdia a Deus e reconhecia o seu erro. Que interessante, né? Esse paralelo. E no versículo 16, quando Deus ele fala sobre os seus descendentes, os descendentes de Davi, essa promessa se cumpriu. 20 reis ao todo tiveram após Davi, e todos eles eram seus descendentes. Nenhum golpe de Estado erradicou essa promessa. Em Cristo se cumpriu o que havia sido estabelecido, e que algum dia Jesus voltará a reinar em Jerusalém e vai sentar no trono de Davi. Está escrito isso em Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 33. No versículo 18 ao 29, nós vemos Davi em oração, louvando e agradecendo a Deus por tudo que havia ocorrido, pelas promessas que Deus havia feito. As declarações de Davi nesta oração demonstram o quanto ele considerava a Deus. E no capítulo 8, do versículo 1 ao 14, vemos que depois de tais promessas que foram feitas a Davi, sua força se renovou e como um leão, ele saiu vencendo, varrendo todos os inimigos que tinham pela frente. É tão bom quando recebemos palavras motivadoras, né? Nossos ânimos, nossa força se renova. No versículo 4, quando nós vemos que Davi ele golpeia os cavalos, é porque havia uma determinação de Deus no Deuteronômio 17:16 sobre não confiar em carros e cavalos. Aliás, no Salmo 20, versículo 7, ele fala sobre isso, quando fala que a força e a vitória dele não vem nem de carros e nem de cavalos, mas vinha do Senhor. No versículo 1 até o versículo final do capítulo 8, nós vemos a elite do governo de Davi. Joabe, como comandante do exército, Josafá, que registrava os acontecimentos e talvez servisse de arauto dos decretos do rei, Zadok e Aimeleque, os mais importantes sacerdotes, e Seraías, o escrivão, guardava os documentos oficiais e tinha funções tal como um secretário do Estado nos dias de hoje. Muito interessante, né? Todo esse passo a passo da história de Davi. E agora nós entramos no capítulo 9. No versículo 1 ao 13, vemos Davi, ele buscando cumprir com uma palavra que ele havia dado, de que ele iria guardar
e dá toda assistência aos filhos de Jonatas, até que ele descobriu Mefibosete, esse filho de Jonatas, que era uma pessoa, um homem já adulto, que tinha uma debilidade, ele tinha uma deficiência por causa de um acidente quando criança. E vemos nessa história o quão bonito quando encontramos pessoas que cumprem com a sua palavra. Porque, como Davi fez com o filho de Jonatas, com certeza, quando encontramos pessoas assim nos dias de hoje, isso enche os nossos olhos, não é verdade? No capítulo 10, no versículo 1 ao 13, nós vemos um conselho que não foi nada agradável. Quando Davi enviou os seus soldados até os filhos de Amon, que haviam naquela ocasião ali perdido seu rei, né? E aí quem herdou o trono foi aconselhado que deveria humilhar os soldados de Davi porque eles estavam ali com segundas intenções. A pergunta é: os conselhos que você tem ouvido conduzem você a conflitos ou a paz? Você quer saber se eles vêm de Deus? Eles te conduzem à paz. Se eles te levam a conflitos, eles provêm do inferno. Pode ter certeza disso. No versículo 4 e 6, nós vemos um ato que foi de humilhação. Quando os soldados de Davi foram humilhados a tal ponto de terem suas barbas cortadas pela metade e suas roupas, suas vestes cortadas, deixando as suas nádegas de fora, as partes íntimas destes homens. Era um ato de grande insulto. A barba, ela representava dignidade, maturidade, virilidade. Então era como, e também símbolo de liberdade, porque os escravos, quando uma pessoa se tornava escrava, era cortada a sua barba, como sinal de que era um escravo. Então, naquele momento, eles estavam cortando a dignidade, a maturidade, a virilidade daqueles homens. E expor as partes íntimas, as nádegas de um homem, era um insulto degradante. Era mais honroso para um guerreiro morrer do que passar por isso. Isso era pior do que a morte. Por isso que Davi tomou as dores e agiu como agiu, indo para a batalha. E aí obteve vitória, como você vê no final deste capítulo. No capítulo 11, a palavra de Deus diz assim, no versículo 1: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. As guerras costumavam acontecer no mês de abril, maio, pois era a época após colheita. Muitos soldados trabalhavam no plantio em muitas ocasiões. Por isso que as batalhas aconteciam sempre após esta época. E vemos que Davi, ele não estava nessa batalha. Ele ficou. E aí, em vez dele estar concentrado e focado e completamente envolvido com a batalha, ele deu vazão à sua carne. Vemos claramente que Davi, ele tinha uma fraqueza por mulheres. Tanto que ele teve concubinas, ele teve esposas, que era contra a lei, e já falamos sobre isso no vídeo de ontem. Pelos inúmeros relacionamentos que ele constituiu, mostra-se isso. Mas também sucumbiu à carne em uma época que deveria estar concentrado em guerra. A palavra de Deus diz lá no versículo 2 e 3 assim: Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando
no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. E aí, você sabe. Ele chamou Batseba e aí se deitou com ela. Embora fosse contra a lei de Israel, era comum os reis tomarem para si mulheres, quer fossem solteiras, viúvas, casadas, para o seu harém. No versículo 6 ao 13, a gente vê os esforços de Davi para tentar encobrir essa gravidez que Batseba, ela naquele momento anunciou. Ele tentou de todas as formas jogar no colo de Urias aquela gravidez, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque era costume dos soldados eles fazerem voto de abstenção sexual. Você vê isso no livro de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 5. Urias resistiu à tentação e não quebrou o seu voto de guerreiro. Que interessante, né? O paralelo ali entre Davi, que não resistiu à carne, enquanto Urias resistiu e não quebrou o voto. Tudo está em nossas mãos. A capacidade foi dada a nós de não nos rendermos à carne ou nos rendermos a ela. No versículo 14, uma cena marcante. Diz assim: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Imagine, né? O decreto de morte estava nas mãos de Urias. E na solidão ele morreu. Porque sozinho ele morreu em frente ao muro naquela batalha. Porque havia sido dito para ele ficar completamente sozinho nesse momento. No versículo 26 e 27, o comportamento de Davi entristece a Deus, porque ele traz Batseba para morar com ele e a gente vê que ele caiu em sua fraqueza, tanto em encobrir seu pecado, tentando encobrir seu pecado, articulou a morte de um dos seus fiéis guerreiros e, por fim, trouxe a viúva para que a gravidez não fosse descoberta. Mas Deus, que tudo vê, sabe de todas as coisas. E lá no capítulo 12, no versículo 7 ao 15, nós vemos que quando Natã traz à tona tudo o que havia acontecido, o que é lindo é a reação de Davi. Porque ele diz no versículo, capítulo 12, no versículo 15, 13, ele diz: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Olha que interessante. Ele não ficou jogando a culpa em Batseba, que estava tomando banho, ou em outras questões que fossem. A reação de Davi ao receber o anúncio do pecado, do seu pecado e as suas consequências, o fez ser perdoado por Deus, embora não signifique que ele escaparia das consequências do pecado. E do versículo 14 e 15, nós vemos que o pecado separa o homem de Deus e produz efeitos negativos no mundo. O perdão cobre o primeiro resultado, mas não necessariamente o segundo. Os efeitos do pecado não se limitam ao pecador. Os inimigos de Davi podiam dizer que ele era um hipócrita por seu comportamento com Batseba. A morte de uma criança não é um ato de condenação. Ela pode estar sendo poupada de muita agonia e dor neste mundo. Somente Deus pode dizer se a morte foi bênção ou tragédia. Deus pode usar o luto para os pais e outras pessoas se voltarem para Ele. O sofrimento pode resultar em esclarecimento espiritual e produzir crescimento. Isso aconteceu com Davi, pois ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Uma vez perdoado, continuar se sentindo culpado é autotortura desnecessária. Devemos ser gratos pelo perdão e procurar minimizar os efeitos do nosso pecado. Como disse,
Amanhã continuaremos falando sobre Davi e Salomão.